Ela era a esposa perfeita nas redes, mas bastou um print para tudo desmoronar. O que ninguém sabia é que ele escondia algo muito, muito pior. Era impossível rolar o feed e não ver os dois. Miguel Andrade, o CEO bilionário da startup de tecnologia Linkverse, e Isadora Ferrer, influenciadora digital com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, formavam o casal mais badalado do Brasil. Os dois estavam em todas as capas de revistas, faziam campanhas juntos, sorriam lado a lado em entrevistas e desfiles. No papel, pareciam ter a vida perfeita, a união entre o poder e a influência. Miguel era visto como um gênio da nova economia. Antes dos 35 anos, já tinha vendido 2 empresas para gigantes do Vale do Silício. Em tempo recorde, transformou a Linkverse em um império avaliado em mais de 6 bilhões de reais. Ele era reservado, calculista, mas sabia o peso da imagem. E foi aí que Isadora entrou. Isadora era o oposto. Carismática, espontânea, explosiva. Começou como youtuber de moda, cresceu como criadora de conteúdo e passou a ser considerada referência de lifestyle. Ao conhecer Miguel em uma campanha para uma fintech, a química foi imediata. Em menos de um ano estavam morando juntos e logo se casaram com uma cerimônia de luxo no sul da Itália, transmitida ao vivo para milhões de fãs. Nas redes, tudo era ensaiado, editado, perfeito. O bom dia de Isadora com café na cama preparado por Miguel. As viagens em jatinhos. Os stories com legendas do tipo: se você não se sente amada assim, tá com a pessoa errada. Mas o que ninguém via era o que acontecia depois do post. Miguel, obcecado por controle, fazia exigências até sobre o que Isadora deveria postar. Evita muito decote, o investidor japonês é conservador, dizia em mensagens. Já ela sentia que não era amada como mulher, mas usada como vitrine. A casa dos sonhos, na verdade, era fria. A mansão em Alphaville, cercada por seguranças e câmeras, mais parecia uma prisão de luxo. E ainda assim, a cada semana surgia mais um contrato publicitário para o casal. Mais um podcast elogiando como eles conseguiam equilibrar carreira e casamento. Eles eram a ilusão perfeita de um amor moderno. Só que o tempo começou a rachar o verniz. Na intimidade quase não se viam. Miguel viajava constantemente para fora do país. Às vezes, ligava para Isadora por vídeo, apenas para manter a imagem pública. Ela, por sua vez, cada vez mais carente, começou a se abrir com pessoas do seu círculo, inclusive com um amigo próximo, Rafael, um empresário do ramo artístico que sempre demonstrou apoio. Em um evento da revista GQ, Isadora foi fotografada ao lado de Rafael, rindo e segurando seu braço. Não parecia nada demais, até que o próprio Miguel, naquela mesma noite, curtiu um tweet dizendo: "Às vezes o chifre é só questão de tempo." A internet ficou empolvorosa. O que parecia perfeito estava prestes a ruir. Miguel Andrade não era apenas um CEO bilionário, era um estrategista da imagem. Desde o início, soube que não bastava ser rico, precisava ser admirado. No mundo das startups, onde cada movimento era analisado, a vida pessoal se tornava parte do branding. Ter Isadora ao seu lado era mais do que amor, era um ativo. Ela sabia disso. Apesar das juras românticas no início do namoro, logo ficou claro que o casamento era uma extensão do plano de negócios de Miguel. Ele envolvia Isadora em projetos de posicionamento estratégico, exigia fotos em certos horários, dizia quando ela podia ou não se posicionar politicamente. Durante um protesto sobre violência contra a mulher, Isadora quis se pronunciar. Miguel vetou: "Não agora. Estamos negociando com um banco. Evita polêmica." Isadora começou a se sentir uma funcionária do próprio marido. Ela até tentou confrontá-lo. Durante um jantar, depois de mais uma reunião onde Miguel a apresentou como embaixadora digital da Linkverse, ela disparou: "Eu sou sua esposa, Miguel, não sua peça de marketing.
Você é tudo isso, e é por isso que estamos aqui. Ou você prefere voltar a fazer publi de escova progressiva em banheiro alugado? A frase cortou como uma faca. Com o tempo, os dois passaram a dormir em quartos separados. Miguel dizia que precisava descansar melhor. Isadora fingia acreditar. Ela afogava a tristeza em stories de gratidão, vídeos de maquiagem e frases motivacionais. Mas por dentro, sentia-se apagada. Miguel, por outro lado, mergulhou ainda mais no trabalho. Ou era isso que dizia? Viagens constantes a Miami, Lisboa, Londres, supostas reuniões com fundos internacionais. Mas a verdade era que em algumas dessas cidades, Miguel estava com alguém, uma arquiteta portuguesa chamada Inês, 12 anos mais jovem, que conheceu durante uma palestra em Lisboa. Isadora nunca soube dos encontros, pelo menos ainda não. Enquanto isso, ela passou a desabafar com Rafael, o amigo de infância que reapareceu com o pretexto de fechar uma parceria de marca. Rafael era tudo que Miguel não era mais. Presente, carinhoso, escutava. Começaram a trocar mensagens tarde da noite. Ele elogiava suas postagens, mandava flores, dizia que a mulher que ela era merecia o mundo. Foi num fim de tarde chuvoso em São Paulo, depois de mais uma briga com Miguel por causa de uma gravação, que Isadora quebrou. Quer saber, Rafael? Eu tô tão cansada de fingir, e então aconteceu. Se beijaram. Ela jurou que seria só aquele momento, mas não foi. As mensagens aumentaram, os encontros também. E a culpa? Essa Isadora jogava para debaixo do tapete junto com os outros problemas do casamento. Mas a internet, como sempre, começou a farejar. Num stories despretensioso postado por Rafael num restaurante em SP, seguidores notaram o mesmo anel que Isadora usava no dedo. Ela, por sua vez, apagou e repostou um take de outro ângulo. Tarde demais. O Twitter já havia identificado. As hashtags começaram a circular. Traição ou marketing. Casal perfeito em crise. Miguel e Isadora mentem. Miguel, até então calado, explodiu. Ele convocou Isadora para uma conversa em seu escritório, em plena sede da empresa. Você sabe o que está em jogo aqui? Meu amor próprio, talvez? Ele olhou fixamente. Você vai acabar com tudo. E quando isso acontecer, eu não vou proteger ninguém. O tom era mais de ameaça do que tristeza. Isadora saiu dali com as mãos tremendo. Ela sabia que aquilo ia desmoronar. Só não imaginava o quanto. E a primeira bomba viria de onde ela menos esperava, do próprio Rafael. A tempestade não apenas se aproximava, ela já estava sobre eles. Na noite de uma terça-feira, enquanto Isadora participava de um evento de moda em São Paulo, o nome dela subiu para os trending topics do Twitter. Não era por um look ousado, nem por um projeto social. Era por um print. A conta de fofoca, o Expose dos Famosos, postou sem qualquer legenda uma suposta troca de mensagens entre ela e Rafael. O conteúdo era explícito, mensagens trocadas durante a madrugada, emojis sugestivos, "queria que você estivesse aqui agora", seguido por uma selfie de Isadora deitada na cama do casal. A internet surtou. Isadora trai Miguel? O amigo era o amante? CEO traído por blogueira? Em menos de uma hora, perfis de influenciadores começaram a comentar. Alguns defendiam Isadora. Outros a acusavam de destruição de reputações. Um ex-affair de Rafael compartilhou stories sugerindo que ele tinha hábitos de expor prints antigos para se vingar. Outro seguidor vasculhou o restaurante onde Rafael e Isadora teriam se encontrado e postou um vídeo das câmeras de segurança. Isadora, em choque, negou tudo nas redes. Gravou um story chorando. Essas mensagens são montadas. Eu jamais faria isso com alguém que esteve ao meu lado por tantos anos. Eu não sou essa pessoa. Mas o estrago já estava feito.
Miguel não deu nenhuma declaração, mas seu assessor soltou uma nota seca dizendo: "O senhor Miguel Andrade está ciente dos acontecimentos e não comentará assuntos de foro pessoal." Nos bastidores, Miguel estava mais do que ciente. Ele mesmo havia enviado os prints. Sim, foi ele. Miguel contratou uma empresa de cyberintelligence meses antes, após desconfiar da mudança de comportamento da esposa. Instalou um software de rastreamento no celular dela, com acesso a mensagens, localização e até o rolo de câmera, e guardou tudo. Esperou, até que a situação estivesse insustentável e a exposição pública o favorecesse. A razão? Um contrato. Entre as cláusulas de pré-nupciais assinadas por Isadora, havia uma que dizia: em caso de infidelidade comprovada, a parte infratora perde todos os direitos à partilha de bens adquiridos durante o casamento. Era uma bomba jurídica. Com os prints em mãos e a opinião pública contra ela, Miguel moveu o processo de divórcio e iniciou um pedido de liminar para congelar as contas conjuntas, os imóveis em nome do casal e até um carro de luxo presenteado por ele a Isadora. Enquanto isso, Rafael desapareceu. Simplesmente sumiu. Deletou o Instagram, não atendia chamadas, cancelou compromissos. Um colunista de celebridades afirmou que ele havia fugido para Barcelona. Outro disse que ele havia sido ameaçado. O fato é, ele evaporou, deixando Isadora no meio do furacão. Ela tentou retomar o controle da narrativa. Deu uma entrevista exclusiva ao podcast Falando Nisso, onde alegou: "Eu fui manipulada, estava em um casamento sufocante, controlada em todos os aspectos. O Rafael foi um escape. Errei, mas não sou a vilã da história." As redes se dividiram. A Team Isadora e Não Fora Isadora viralizaram simultaneamente. Mas no mundo real, o que vinha pela frente era ainda pior, porque alguém mais tinha prints e estava disposto a usá-los. Sim, Miguel também escondia segredos, e o vazamento seguinte não partiria de um hacker, mas da própria amante de Miguel. Enquanto Isadora enfrentava o linchamento público e seus contratos começavam a ser cancelados por quebra de imagem moral, Miguel parecia inabalável. Nos bastidores da Linkverse, ele assumia o controle total da narrativa. Reuniões com investidores foram redirecionadas para reforçar que sua imagem estava intacta. Assuntos pessoais não afetam o desempenho da empresa, dizia friamente a todos. Mas, como o destino adora ironias, foi nesse exato momento que seu castelo começou a desmoronar. Na manhã de segunda-feira, o jornalista investigativo Arthur Valença, conhecido por furos envolvendo bastidores de poderosos, publicou um post misterioso no X. Hoje às 20 horas. Quem finge ser o traído também trai. E muito pior. A frase explodiu. Especulações tomaram conta da internet. E às 20 horas em ponto ele soltou um vídeo de 7 minutos no YouTube com o título exclusivo: "A mulher que Miguel Andrade tentou esconder." Era ela, Inês Vasconcelos. Portuguesa, 27 anos, arquiteta, morando entre Lisboa e Madrid. A mulher com quem Miguel teve um caso por quase um ano, com direito a viagens bancadas pela Linkverse, hospedagens em hotéis 5 estrelas e até reformas feitas por ela em imóveis da empresa. Inês apareceu no vídeo com a voz firme. Revelou como conheceu Miguel durante uma conferência sobre inovação em arquitetura e tecnologia. Disse que ele foi encantador, generoso e a fazia sentir especial, até descobrir que ela não era a única. Ele dizia que o casamento era apenas fachada para manter a imagem pública. Eu acreditei, mas depois vi conversas dele com outras mulheres. Eu fui apenas mais uma. A gota d'água veio quando Miguel prometeu oficializar a relação, e depois sumiu. Inês, então, começou a reunir provas. Prints, fotos dos dois juntos, áudios e o mais comprometedor: reservas de hotéis pagas com cartão corporativo da Linkverse.
Sim, o CEO estava usando verba da própria empresa para bancar encontros extraconjugais. E não parou por aí. Inês compartilhou um vídeo gravado dentro de um apartamento em Lisboa, onde Miguel aparece ao fundo, de roupão, falando ao telefone com seu advogado sobre o processo de divórcio com Isadora, enquanto ela filmava, sem ele perceber. Quero acabar com ela. Isso vai ser um case de controle de dano. Imagem é tudo. Dinheiro limpa qualquer sujeira. A frase viralizou. A opinião pública virou. Isadora começou a ser vista como vítima. Perfis antes críticos passaram a pedir justiça. Marcas voltaram atrás em cancelamentos. E, o mais importante, o Conselho Administrativo da Linkverse abriu uma sindicância para investigar possível uso indevido de recursos da empresa. Miguel, pego de surpresa, tentou conter o estrago. Contratou uma equipe de gerenciamento de crise, mas era tarde demais. Em menos de uma semana, ele foi afastado da presidência da empresa que criou. E como se não bastasse, Inês protocolou uma denúncia por assédio moral e abuso psicológico na justiça portuguesa. Ela alegou que Miguel prometia um relacionamento sério e usava sua influência e dinheiro para manipular mulheres emocionalmente vulneráveis. O que começou com uma suposta traição da esposa se transformou em um escândalo de proporções internacionais. Nos bastidores, Isadora respirava pela primeira vez sem medo, mas ela não queria vingança, queria justiça. E agora, com o jogo virado, ela estava prestes a dar a cartada final. Na mesma velocidade em que foi arrastada ao fundo do poço, Isadora começou a ascender. O vídeo de Inês teve mais de 11 milhões de visualizações em 48 horas. Hashtags como Justiça por Isadora, o Miguel exposto e até CEO de chinelo dominaram o Instagram, o TikTok e o X. Marcas que haviam encerrado contratos com Isadora por quebra de conduta moral começaram a fazer contato. Discretamente, é claro. Ela recusou todas. Não quero parecer desesperada. Eles que fiquem com os que nunca erram. Eu vou construir do zero, do meu jeito. Era uma nova mulher. Ela contratou uma equipe de relações públicas liderada por uma das maiores especialistas em reposicionamento de imagem do Brasil. Reestruturou suas redes sociais, apagou mais de 1000 postagens, arquivou vídeos antigos e preparou o que seria o movimento mais ousado de sua carreira. Na noite do seu aniversário, ela lançou uma minissérie documental em 4 episódios no YouTube, intitulada Real, por trás do post, com o subtítulo Eu fui o enfeite de um império, mas nunca fui cega. O trailer começava com a voz dela sobre imagens aéreas da mansão onde morava. Tudo parecia perfeito, mas nem tudo que reluz é amor. Às vezes, é controle disfarçado de cuidado. No documentário, Isadora não apenas contava sua versão dos fatos com provas e prints inéditos, como também revelava os bastidores do casamento, as imposições, os contratos de silêncio e até cláusulas que a impediam de engravidar sem autorização médica validada por Miguel. Havia um trecho em que ela, chorando, dizia: "Eu não traí por desejo, eu escapei por desespero." A produção foi um fenômeno. Com direção de uma cineasta premiada, trilha sonora original e cortes dignos de cinema, o documentário foi parar no top 1 do YouTube por 5 dias. No episódio 3, ao falar da descoberta da amante portuguesa, Isadora apenas sorri e diz: "Até nisso ele subestimou minha inteligência." O episódio final, no entanto, foi o mais explosivo. Ela revelou o plano jurídico que Miguel havia preparado para deixá-la sem nada. Exibiu, pela primeira vez, o contrato pré-nupcial assinado sob pressão, com cláusulas duvidosas, que seu advogado classificou como abusivas e possivelmente anuláveis judicialmente por vício de consentimento. A repercussão foi tamanha
que no dia seguinte, a Justiça de São Paulo determinou a suspensão imediata do bloqueio de bens dela e abriu nova investigação sobre Miguel por manipulação contratual e violação de privacidade. A essa altura, Miguel estava recluso em um apartamento alugado em Miami. Tentou reagir com uma nota oficial, chamando o documentário de ficção sensacionalista. Mas era tarde demais. A narrativa tinha mudado. Ele passou a ser visto como vilão. Isadora, por outro lado, virou símbolo. Símbolo da mulher que foi usada, exposta, cancelada. E que ressurgiu, não com ódio, mas com uma força elegante que inspirava. Ela passou a ser convidada para programas como Altas Horas, Roda Viva, Conversa com Bial e entrevistas internacionais em podcasts feministas. Em uma delas disse: "Eu fui traída emocionalmente todos os dias, e quando reagi, me transformaram na errada. Agora sou eu quem escolhe os termos da minha história." Ela criou sua própria marca de cosméticos, a Real Skin, com o slogan "A beleza que não se esconde atrás de filtro." O primeiro lote esgotou em 3 horas. Fez uma collab com uma gigante de moda sustentável. E mais, foi convidada para escrever um livro sobre superação e controle emocional em relacionamentos abusivos silenciosos. Enquanto isso, Miguel enfrentava uma investigação fiscal, a queda das ações da Linkverse e o rompimento de contratos com parceiros internacionais. A vingança dela não veio com escândalo, veio com dignidade. E um detalhe fez questão de deixar claro em uma das últimas falas do documentário. "A parte mais doce da minha vingança é que eu não precisei me vingar. A verdade fez isso por mim." Meses se passaram desde o documentário de Isadora. O escândalo que parou o Brasil já não era o assunto do momento nas redes, mas as consequências. Essas ainda ecoavam nos bastidores do poder e da fama. Miguel Andrade, antes celebrado como o Elon Musk brasileiro, agora era um nome que abria portas apenas para perguntas incômodas. A Linkverse viu seu valuation despencar. Perdeu contratos com uma gigante da Ásia, foi descredenciada por um fundo canadense e precisou demitir 27% dos seus funcionários. O conselho da empresa, sob forte pressão do mercado e da mídia, afastou definitivamente Miguel da presidência. Em nota oficial, informaram que ele seguiria como consultor externo sem poder deliberativo, uma forma elegante de sepultá-lo sem barulho. A imprensa revelou ainda que Miguel havia sido intimado a devolver mais de 4,2 milhões aos cofres da Linkverse, por uso indevido de verba corporativa em viagens, hospedagens e presentes para amantes. Ele tentou recorrer. Perdeu. Isolado, sem exposição e sem aliados, o CEO caiu no esquecimento. Suas redes foram desativadas, surgiram rumores de que ele estaria morando em Dubai, tentando abrir uma nova empresa. Mas nada confirmado. Nenhuma imagem recente foi publicada, nenhuma entrevista dada. Pela primeira vez, Miguel experimentava a irrelevância. Enquanto isso, do outro lado da moeda, Isadora Ferrer se tornava um símbolo de renascimento. Sua marca Real Skin bateu recordes no mercado nacional de beleza em apenas 4 meses. Além da cosmética, ela se envolveu em campanhas de combate à violência emocional silenciosa, promovendo workshops com psicólogas, terapeutas e advogadas especializadas em relações abusivas. A frase do documentário virou camiseta, capinha de celular e tatuagem de centenas de seguidoras. Nem todo grito é barulho. Às vezes, ele vem em forma de silêncio e escolha. Isadora voltou a ser convidada para campanhas, mas dessa vez com poder de decisão. Criou uma fundação com seu nome, voltada ao apoio psicológico e jurídico de mulheres vítimas de relacionamentos manipuladores. Virou capa da Forbes Women Brasil com a manchete "Do cancelamento à liderança", como Isadora Ferrer empoderou milhões após ser destruída. Durante uma palestra no TEDx São Paulo, ela disse:
A fama sem controle é uma arma, e por muito tempo ela foi usada contra mim, mas quando a gente transforma a dor em voz, ninguém mais nos silencia. Foi ovacionada de pé. Rafael, sumido. Surgiu em um vídeo curto na Espanha meses depois, trabalhando em um estúdio de gravação. Nunca mais falou sobre o assunto. Alguns dizem que tentou contato com Isadora. Ela ignorou. Inês, a arquiteta portuguesa, se tornou colunista de um portal feminista europeu. Ganhou notoriedade por sua coragem e escreveu um livro sobre relacionamentos com homens poderosos e o preço emocional que isso pode cobrar. O título: As Esposas Invisíveis. Quanto à internet, ela seguiu fazendo o que sempre faz, esquecendo os rostos e reciclando escândalos. Mas para aqueles que acompanharam toda a saga, a história entre Miguel e Isadora não foi só entretenimento, foi um espelho, foi um aviso. Na última postagem de Isadora, antes de desativar os comentários e adotar uma postura mais reservada, ela escreveu: Não acredite em tudo que brilha. Às vezes, o brilho vem do atrito, e não da luz. E assim, a mulher que foi usada como peça de propaganda do casal perfeito se tornou autora da sua própria narrativa, não mais como influencer, mas como mulher, empresária, sobrevivente. O preço da imagem, como ela mesma aprendeu, é alto. Mas quando a verdade é sua, você nunca está na vitrine. Você é quem segura a câmera. Passado um ano do escândalo, do documentário e da queda do império de aparências, a vida dos envolvidos seguiu. Mas nada, absolutamente nada, voltou a ser como era antes. Miguel Andrade, o ex-CEO brilhante, é hoje um nome citado apenas em reportagens sobre como não confundir controle com liderança. Em eventos de tecnologia, quando aparece, é sempre como o cara que caiu por achar que tinha controle de tudo, menos de si mesmo. Segundo fontes próximas, Miguel hoje vive em Zurique, na Suíça. Abriu uma consultoria discreta em cibersegurança e governa corporativa. Vive em um apartamento alugado, longe dos holofotes, sem redes sociais. Seus bens no Brasil seguem parcialmente bloqueados, e ele é investigado por evasão fiscal. Alguns dizem que sofre de insônia crônica, outros que se isolou da própria família. Nenhum processo criminal foi oficialmente aberto, mas sua reputação é uma ruína em cinzas. A ironia? Mesmo sem querer, ele ensinou o mundo algo valioso. Não há fortuna capaz de sustentar uma mentira por muito tempo. Isadora Ferrer, por outro lado, não apenas reconstruiu sua imagem, ela construiu uma nova identidade. Com a popularidade consolidada, virou empresária, escritora e referência em liberdade emocional feminina. Seu livro Nem Toda Mulher Sorri com os Olhos ficou 21 semanas na lista de mais vendidos. A fundação que leva seu nome já atendeu mais de 3.000 mulheres. E sua marca de cosméticos está sendo expandida para o mercado europeu. Ela escolheu viver entre São Paulo e Florença, onde tem um apartamento com vista para o Arno. Disse, em entrevista recente, que a distância é terapêutica e que hoje escolhe o silêncio, a calma e o amor próprio antes de qualquer flash. Não assumiu nenhum relacionamento desde então. Quando perguntada se perdoou Miguel, respondeu: Não se trata de perdoar. Se trata de entender que algumas pessoas só conseguem amar quando se sentem no controle. E isso não é amor, é carência disfarçada de poder. Ela encerrou sua última live ao vivo com uma frase que se tornou viral. Eu fui cancelada, exposta, traída e julgada. E sabe o que isso me ensinou? Que quando você perde tudo, descobre quem você realmente é. E eu sou mais forte do que qualquer versão editada que tentaram criar de mim. Rafael, o ex-amigo e pivô do início do escândalo, vive discretamente em Valência, na Espanha. Não se pronunciou mais. Evita entrevistas, não mantém redes sociais abertas. Algumas fontes dizem que trabalha como ghostwriter para campanhas digitais.
Isadora nunca mais falou seu nome. Inês, a arquiteta portuguesa, tornou-se um símbolo da denúncia contra o abuso sutil e psicológico promovido por homens influentes. Sua obra, As Esposas Invisíveis, foi traduzida para 7 idiomas e virou série em desenvolvimento por uma plataforma de streaming. O impacto de toda essa história não se restringiu aos personagens. Casais de aparências foram questionados. Empresas passaram a revisar seus códigos internos de conduta afetiva e ética. E milhares de mulheres se sentiram finalmente validadas por histórias que, embora públicas, eram muito parecidas com suas vivências privadas. Nos bastidores da internet, ainda existem memes, fanfics, vídeos de react. Mas, acima de tudo, existe um aprendizado que ficou para sempre. Nem toda traição começa com um beijo. Às vezes, ela começa quando alguém deixa de ver o outro como ser humano e passa a enxergar apenas uma extensão da própria vaidade. E quando tudo desmorona, como aconteceu aqui, resta apenas o que nunca foi marketing: o caráter. Por Camila Nascimento, ex-assessora de imagem de Miguel Andrade e Isadora Ferrer. Eu costumava dizer que eles eram meu maior case de sucesso. Na verdade, eu repetia isso para mim mesma, como uma forma de justificar tudo que aceitei ver e esconder. Meu nome é Camila Nascimento. Fui assessora de imagem do casal Miguel Andrade e Isadora Ferrer por quase 4 anos. Estive nos bastidores de cada campanha, cada entrevista, cada aparição pública cuidadosamente editada. Se você acha que sabe a história deles, bem, posso garantir, você não faz ideia. Eu conheci Isadora antes de Miguel. Ela era uma garota cheia de brilho e bagunça, dessas que não sabiam bem o que queriam, mas tinham um carisma que explodia no ambiente. Quando a Linkverse me contratou para moldar a imagem de Miguel e depois posicioná-lo como um CEO cool e próximo do público, fui eu quem sugeri a junção dos dois. Ele é cérebro, ela é emoção. Se ficarem juntos, ninguém segura. Era marketing, puro, frio, e funcionou. Eles começaram a aparecer como o casal dos sonhos. Eu moldava tudo: ângulo de câmera, frases de impacto, legenda de foto. Fui eu quem sugeriu "Bom dia com café na cama". A ideia de um álbum no Instagram com o título Amor, Tecnologia e Liberdade também foi minha. Em pouco tempo, eram capa da Forbes, da Glamour, da Veja. Mas a verdade era outra. Miguel era um gênio, mas também um controlador compulsivo. Ele queria decidir tudo, do filtro usado nas fotos até quantos segundos Isadora podia sorrir nos vídeos. Eu já tinha visto CEOs obsessivos, mas Miguel tratava a vida pessoal como se fosse uma planilha de Excel. Isadora começou a murchar, e eu vi. Vi quando ela me pediu para mudar o vestido de uma campanha porque Miguel disse que estava chamando atenção demais. Vi quando ela chegou atrasada para uma gravação com os olhos inchados, dizendo que tinha dormido no quarto de hóspedes. Vi quando ela me mostrou um print de uma conversa entre Miguel e alguém chamada Inês Arque Lisboa. Camila, o que você acha disso? Ela perguntou. Você tem certeza que quer saber o que eu acho? Eu disse. Ela balançou a cabeça. E então sorrimos, como se aquilo fosse só mais um item a apagar no roteiro do dia. Porque era isso que fazíamos. Apagávamos a verdade para deixar só o que cabia no feed. Não sei quando ela se aproximou de Rafael, mas eu percebi quando começou a mudar. Voltou a se maquiar com gosto, ria de forma diferente. Miguel percebeu também, e foi aí que a Guerra Fria começou. Teve um dia em que Miguel me chamou em sua sala e disse: Camila, precisamos estar preparados. Se essa bomba estourar, você vai ter que blindar a imagem da empresa. A Isadora, se cair, é só dano colateral. Aquilo me congelou, porque eu não via mais a Isadora como uma influenciadora contratada. Eu via uma mulher que tinha sido engolida pelo personagem que criamos. Mas ainda assim, fiquei, aceitei. Ajudei a editar os primeiros comunicados. Assisti os prints vazarem sem dizer nada. Acompanhei a dor dela como quem assiste um acidente de carro ao vivo, sem poder, ou querer, gritar.
E quando o vídeo de Inês saiu, foi como uma avalanche me soterrando, porque eu sabia da existência dela. Sabia de 2 outras também. Eu só nunca achei que Miguel cairia. Não assim. Foi nessa época que Isadora me demitiu, sem gritos, sem acusações. Apenas olhou nos meus olhos e disse: "Você me maquiava para parecer forte, mas você sabia e escolheu o lado dele." Ela tinha razão. Eu dirigia em silêncio, mas vi tudo por Cláudio Ramos, motorista do casal Andrade Ferrer. Meu nome é Cláudio Ramos. Durante quase 4 anos, fui o motorista pessoal do casal mais famoso e depois mais comentado do país, Miguel Andrade e Isadora Ferrer. Se você me visse ali, de terno simples, abrindo a porta do carro com a cabeça baixa e o rosto neutro, talvez pensasse que eu era só mais um funcionário invisível no meio da rotina milionária deles. E de certa forma, eu era. Mas, se tem uma coisa que aprendi nesses anos, é que quando você está no carro, dirigindo entre o aeroporto, a mansão, a sede da empresa e os eventos de gala, você acaba ouvindo mais do que deveria, vendo mais do que gostaria e sentindo mais do que esperava. A primeira vez que busquei os dois foi depois de um evento da revista Forbes, onde foram homenageados como casal inspiração do Brasil moderno. Eles entraram no carro rindo, meio bêbados de champanhe e euforia. "E você viu, amor? O editor disse que somos o Jay-Z e a Beyoncé brasileiros. A diferença é que eu não canto, e você não perdoaria uma traição." Os dois riram. Eu também sorri pelo retrovisor. Na época, aquilo parecia brincadeira. Hoje, me pergunto se já era um aviso. Com o tempo, fui ganhando a confiança deles. Chegava cedo, levava flores para Isadora quando Miguel esquecia. Esperava ela terminar gravações sem nunca reclamar. Virei o cara que conhecia o melhor caminho para fugir do trânsito e também o que escutava quando ela desabava no banco de trás, sem maquiagem, chorando baixo. Ele me trata como um produto, Cláudio. Já reparou? Fingia que não. Mas claro que reparei. Miguel era respeitoso, formal, mas só até certo ponto. Dava ordens como quem comanda uma empresa, mesmo em casa. A diferença é que na empresa as pessoas podiam ir embora. Isadora, não. Comecei a notar quando ela passou a ir sozinha a certos lugares, eventos, reuniões, sessões de fotos. Miguel sempre estava resolvendo algo importante. Ele dizia que confiava nela, mas fazia questão de saber onde ela estava, com quem e por quanto tempo. Às vezes me ligava. "Ela está dentro do carro com alguém?" "Não, senhor, só ela." "E o telefone? Está no Viva Voz?" "Não estou autorizado a comentar, senhor." Nunca fui de invadir a vida dos outros, mas também nunca fui burro. Eu sabia que havia algo errado. Certa noite, após um jantar de negócios, levei Miguel até o aeroporto. Era por volta de 23 horas. Ele pediu para eu esperar. Voltou depois de alguns minutos, sem terno, com um casaco mais casual. Subiu no carro sorrindo. Me passou um endereço diferente, um flat em Moema, e disse: "Essa corrida não existe, tá? É só entre nós." É entendido. Naquela noite, foi a primeira vez que levei Miguel para encontrar outra mulher. Ele não disse o nome, mas a mulher saiu para recebê-lo. Era jovem, bonita, europeia. Vi o sotaque quando ela disse: "Você está atrasado." Entreguei as malas no hall e fui embora, mas a imagem ficou comigo por muito tempo. Já com Isadora, era diferente. Ela me tratava como gente, me oferecia água, perguntava como estavam meus filhos. Às vezes, mesmo nos dias em que Miguel estava frio, ela me dizia: "Obrigada por estar aqui, de verdade." Naquele tempo, ela já estava mais calada. Ligava o celular no modo avião. Chorava em silêncio. Eu via tudo pelo retrovisor, mas nunca comentei. O que mais me marcou foi uma tarde em que levei ela para um evento beneficente.
Estávamos parados no trânsito e ela me perguntou: "Você acredita que todo mundo tem uma hora para quebrar?" Eu respondi: "Acredito que tem gente que finge estar inteira por tanto tempo, que nem percebe quando já está em pedaços." Ela olhou para frente, apertou os olhos e disse: "É isso. Eu já estou em pedaços, Cláudio." Naquela tarde, ela não sorriu nas fotos. Quando os boatos da traição começaram a sair, eu já sabia que algo grande estava vindo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu depois. Os prints, os vídeos, os comentários. De um dia para o outro, Isadora virou piada nas redes. Vi manchetes dizendo que ela era falsa, que só queria fama, que chifruda também trai. E Miguel sumiu. Deixei de buscá-lo. Passei a rodar só com ela. Vi quando ela gravou a primeira parte do documentário. Vi quando ela quase desmaiou após saber do vídeo de Inês. Vi quando ela gritou no carro. Ele destruiu tudo, até o que sobrou de mim. Mas também vi o renascimento. Vi quando ela chegou no estúdio com postura ereta, script na mão e os olhos secos. Vi quando sorriu de novo, pela primeira vez em meses, após receber a notícia de que um juiz tinha suspendido o bloqueio das contas dela. Vi quando ela finalmente sentou no banco de trás, cruzou as pernas e disse: "Agora é ele quem vai se esconder. Eu não me escondo mais." Eu parei de trabalhar com ela depois de um tempo, não porque quis, mas porque ela queria começar de novo. Contratou uma equipe menor, mais discreta. Ainda nos falamos às vezes por mensagem. Ela sempre responde com um "Oi, querido Cláudio." E isso já me basta. Hoje, quando passo na frente de um outdoor com o rosto dela estampado, penso em tudo o que vi da janela do meu carro. Penso que as pessoas julgam muito fácil o que não entendem. Que é fácil apontar quando você não está no banco de trás, no escuro, ouvindo uma mulher engolir o choro. Miguel. Não o vejo desde aquela noite no flat. Soube que foi morar fora, mas nunca confirmei. Ele tentou controlar tudo, mas se esqueceu de que o tempo não se controla. Se você me perguntar o que aprendi com tudo isso, eu diria: aprendi que as pessoas mais bem vestidas às vezes estão em ruínas por dentro. Que a fama não protege ninguém da solidão. E que o silêncio de um carro fechado às vezes guarda os gritos mais altos que alguém já deu. Eu sou Cláudio Ramos. E por mais que nunca tenha dado entrevista, nem saído em stories, nem sido marcado em fotos, eu fui testemunha. Testemunha da queda de um império. Testemunha do renascimento de uma mulher. E acima de tudo, testemunha de que a verdade sempre chega, ainda que ela venha de carona, no banco de trás. Fim.